em Pindamonhangaba, a cidade que tem dois filhos ilustres candidatos à presidência da República. Estou em um campo de futebol do Centro Esportivo João do Pulo, que é uma referência, é muito conhecido aqui na nossa região. E eu quero que você saiba que se você votar num dos dois candidatos de Pindamonhangaba, você estará fazendo um gol contra. Um gol contra porque de um lado da partida mais importante da nossa história, nós temos a nação brasileira. Nós temos crianças que querem manter a sua inocência. Nós temos famílias que querem manter o respeito à decência. Nós queremos a liberdade religiosa. Nós queremos o direito de preservar a vida. Nós queremos o direito de ter uma perspectiva futura. Nós queremos o direito de ter o empreendedorismo sendo respeitado e que os recursos públicos sejam utilizados realmente para beneficiar aqueles que produzem para a nação e não aqueles que sustentam políticos apenas para manter o seu projeto de poder. E de um outro lado do campo, nós temos um time que ele não se veste de verde e amarelo. É um time que a sua cor predominante é vermelha. É um time onde a sua bandeira é vermelha. É um time onde o Ministério Público Federal disse que é uma quadrilha que montou um partido. E esse partido chama-se PT. E eu quero que você saiba que se você votar em qualquer um dos dois candidatos à presidência que são nascidos em Pindamonhangaba, você estará fazendo um gol contra a nação brasileira. E eu vou te dizer por quê. Geraldo Alckmin é seguramente o mais preparado candidato à presidência da República nesse atual momento. Basta ver o tempo que ele esteve à frente do governo de São Paulo, que se fosse um país, seria um dos 35 maiores países do mundo. E as contas do Estado estão em ordem. Há pouquíssimo tempo eu vinha defendendo-o diante dos meus amigos e empresários para votar nele. Mas o quadro mudou. E ele, nesse momento, tem 8% das intenções de votos e nenhuma possibilidade de ir para o segundo turno. E seguramente 80% dos eleitores de Geraldo Alckmin votarão no Bolsonaro no segundo tempo. E eu quero que você entenda por que você precisa começar a votar agora, já. Estamos a poucas horas da decisão mais importante, que foi travada não nesse campo, mas na nação brasileira. Ciro Gomes é um candidato que está com 11% das intenções de votos. Por muitos é respeitado e admirado. Tem todas as outras situações que poderíamos levantar. Mas pelo menos 40% dos seus eleitores votarão também em Bolsonaro no segundo turno porque se recusam a votar no PT. E para esses eu digo, vote agora, já nesse primeiro turno, porque a somatória do voto dos dois serão suficientes para fazer com que a nação brasileira vença no primeiro tempo. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque esse time vermelho, todas as vezes que ele vence uma eleição, ele leva com ele a fome e a destruição. Isso não aconteceu no Brasil no primeiro mandato do Lula, porque ele trouxe como vice José Alencar, que era um empresário, uma das maiores referências da indústria têxtil no Brasil, e uma pessoa com equilíbrio. E ele trouxe ao seu lado também grandes nomes, que trouxeram sensatez e equilíbrio. Neste momento, esse líder, que é presidente deste time de vermelho, está numa cela, está preso. E ele traz como vice do seu candidato a presidente do Partido Comunista do Brasil. Uma moça tão insana e tão fora da realidade, que ela tem a coragem de agora fazer um convite para o Mujica, ex-presidente do Uruguai, dizendo que agora que ela porque ela já conta como certa que ela será a vice-presidente do Brasil, ela quer que o Mujica seja o presidente da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, para que possa dominar não somente todo o campo, mas para que possa destruir toda a nação brasileira através desse socialismo doentio, tão doentio que ao longo da história já matou mais de 100 milhões de inocentes. Inocentes que em algum momento acreditaram que eles se importavam com eles e não se importam. Porque esses de vermelho, eles não fazem associações com pessoas, eles fazem associações com ideias. Eles usam as pessoas e quando elas não são úteis, eles as destroem. Assim como eles fizeram com Celso Daniel e com todos aqueles que se opuseram ao seu caminho. E nesse momento, nós temos condições de nos opormos ao que eles fizeram aqui no time ao lado, no país ao lado, na Venezuela. Que quando eles chegaram lá, era o mais rico e pujante país da América Latina. Mas quando eles saíram, na verdade eles não saíram, quando eles se apoderaram, que foi o que eles fizeram agora, está um país completamente devastado e destruído. Nós temos neste momento na Venezuela milhões e milhões de famílias morrendo de fome, pessoas que estão passando a noite com fome.
Se você for ler a respeito, veja a quantidade de crianças que acordam à noite de madrugada implorando por comida. E os seus pais não têm o que oferecer para eles. O que os seus pais têm nesse momento é vergonha de, em algum momento, ter apoiado esse regime que só os destruiu. O que esses pais têm é a esperança que eles tenham uma chance de alguma vez na vida mudar novamente a história e voltar a ter decência e ordem nesse país. Esperança essa que nós ainda podemos manter aqui no Brasil, enquanto nós mantivermos afastado do poder esta quadrilha, que se tornou uma verdadeira erva daninha, e a erva daninha tem que ser arrancada pela raiz. Porque da mesma forma que eles querem, já começaram a se apoderar de nossas escolas, tentando deturpar os valores das nossas crianças. Eles já se apoderaram das universidades, deixando uma geração de jovens alienados, que têm como ídolos verdadeiros fascínoras, assassinos, destruidores de nações. E eles deturparam, fazendo com que os jovens respeitem esses malditos que só trouxeram dor e morte. E nós não podemos permitir que no jogo mais importante da nossa história, você não esteja em campo e não esteja em campo do lado certo. Então, eu quero também dizer para você, que é eleitor do Amoedo, em todas as pesquisas que eu fazia, em todos os testes, o Amoedo ficava disparado em primeiro lugar, porque eu também sou empresário e eu convivo com dezenas de empresários diariamente. E eu posso dizer uma coisa para você, ele seria de fato o candidato ideal, mas não agora. Tem uma máxima que diz, faça primeiro aquilo que quando feito, garante o resto. E quando não feito, arruína o resto. E o que vai garantir o resto agora é nós mantermos a ordem e a democracia. E isso só será permitido, isso só será possível se tivermos um verdadeiro democrata no poder, porque esta não é uma eleição de um mandato, grave isso, esta é uma eleição de uma geração, e nós não estamos definindo o futuro do país pelos próximos 4 anos, nós estamos definindo o futuro do país pela próxima geração, e é muito importante que no dia da eleição, quando você estiver saindo para votar, você passe no quarto do seu filho, veja suas crianças, olhe para ele e diga, o papai não vai se acovardar. O papai, a mamãe, nós iremos votar agora. E nós iremos fazer um golaço pelo seu futuro. Um gol que você pode fazer, não pela seleção brasileira, mas pela nação brasileira. E mesmo você, que pensava em votar no PT, lembre-se, eles não se associam com pessoas e tampouco eles se importam com pobres. Eles adoram a miséria, porque quanto mais pobre você for, quanto mais na miséria você estiver, mais dependente do Estado você se tornará. A ponto de muitas pessoas não perceberem que não faz o mínimo sentido o presidente desse time, o líder maior desse time, estar atrás das grades e quem o representa e se aconselhar com ele toda segunda-feira e já ter dito que depois de eleito vai continuar se aconselhando com ele na prisão. Para, gente! Para! Isso não faz sentido! É hora de você olhar para os seus filhos e falar, perdoe o papai, perdoe a mamãe. Eu estava completamente hipnotizado, eu não estava vendo a loucura que eu estava fazendo, ameaçando o teu futuro. Porque tudo que as pessoas querem na Venezuela nesse momento, em outros países, nos mais de 100 milhões de mortos, que tudo que esse regime traz é morte, queriam ter, é uma nova oportunidade. Oportunidade essa que nós temos. Estamos a poucos dias de um momento decisivo. E você tem a oportunidade, tem o momento, tem a chance de ficar para a história pelo gol mais importante da vida desta nação, que é o seu voto. Não brinca com seu voto. Valorize o seu voto. Não permita que outros decidam o futuro do seu filho. Não permita que outros decidam o futuro da nação, a nação onde os seus filhos crescerão. E você jamais vai querer olhar para eles envergonhados dizendo, perdoe-me, que no momento que eu poderia interferir para o teu futuro, eu não fiz isso. O momento é agora. Esse é o único momento onde, de fato, o Brasil pode ser o grande país. Aquele gigante que está mais do que na hora de acordar. Porque se ele não acordar, talvez ele fique dormindo pelo resto da vida. E está na hora de ser Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.